estarmos aqui e louvarmos o nome do Senhor. Com esta verdade, eu quero saudar a todos com a doce e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E estaremos analisando uma grande reflexão que o apóstolo deixou para mim e para você, como igreja do Senhor. Eu acredito que Deus tem uma bênção muito grande para as nossas vidas através desta palavra. Romanos, capítulo 11, versículo 11 e versículo 12 diz-nos assim a palavra: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Nestes versículos, nós encontramos uma das diatribes do apóstolo, que é uma pergunta e uma resposta. Observem, o apóstolo formula a pergunta e o apóstolo responde a sua própria pergunta. E também encontramos uma explicação desta diatribe. E entender esta estrutura é de importância muito grande para as nossas vidas e uma fonte de bênção inesgotável que, se colocada em prática, eu não tenho dúvida que produzirá bênçãos maravilhosas nas nossas vidas. Então vamos observar estas questões. O apóstolo diz: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Nos versículos anteriores, ele trouxe a realidade de que os israelitas não alcançaram a justiça de Deus. Não alcançaram por quê? Porque buscaram pelas obras da lei e não pela fé. Agora ele está dizendo: digo, pois, ou seja, o assunto da questão da queda de Israel ainda não acabou. Nós precisamos de algo mais para entendermos esta questão. E aí ele formula a sua pergunta: tropeçaram para que caíssem? Ou seja, caíram para que ficassem caídos? Este tropeço deles que levou à queda foi para que eles não se levantassem mais? Será que Deus se esqueceu da nação de Israel porque eles tropeçaram? Deus escolheu a nação, mas pelo fato deles tropeçarem, Deus não agirá mais na nação de Israel? Esqueceu-se o Senhor do seu povo escolhido? A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó não tem mais nenhuma utilidade? E a resposta do apóstolo é: de maneira nenhuma. Deus não se esqueceu da nação de Israel. Em sua sabedoria, Deus tem um dia reservado para salvar o seu povo, a nação de Israel. Então esta é a visão do apóstolo. É isso que ele está querendo nos ensinar. Israel, no futuro, ele será restaurado pelo Senhor. Agora observem na argumentação do apóstolo que ele vai explicar esta pergunta e esta resposta que ele formulou. E na resposta ele vai dizer assim: mas pela sua queda veio a salvação aos gentios.
para os incitar à emulação. Veja que o apóstolo, ele está dizendo assim: a queda de Israel não foi uma queda permanente. Não é uma queda que Deus não se lembra mais. Só que este motivo deles terem caído é para que Deus salvasse os gentios. Olha que coisa tremenda. É o que Paulo disse no capítulo 9, quando Deus escolhe Esaú e Jacó. Ali o apóstolo ele focaliza o tempo da escolha. E ele diz que Deus escolheu quando Esaú e Jacó ainda estavam no ventre de Rebeca, sem terem feito bem ou mal, para que a promessa, segundo a eleição, permanecesse firme. Ou seja, Deus tinha planos de salvar todos os homens, não somente os judeus. Os judeus serviriam de um canal, de uma forma de levar outras nações a conhecerem ao Senhor. E aqui o apóstolo está dizendo: a queda veio a salvação aos gentios. Aí o apóstolo diz: para os incitar à emulação. Observem que este versículo foi usado pelo apóstolo no capítulo 10 e no versículo 19. E é uma interpretação de Deuteronômio 32 e 21. Olha o que está escrito em Deuteronômio 32 e 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Olha a profecia de Moisés, apontando para a nação gentílica, ou a salvação a todos os povos. E esta salvação era para despertar ciúmes, era para despertar a ira na nação de Israel. Era para que o povo de Israel olhasse para as outras nações e entendessem que eles perderam o grande privilégio de desfrutarem da presença do Senhor em suas vidas. Então, o texto diz: portanto, eu os provocarei. O próprio Deus provocará Israel. O que me chama muito a atenção neste versículo é que está escrito: os provocarei a zelos. Ou seja, Deus seria zeloso para nós, os gentios. Deus é zeloso para com as nossas vidas, para cuidar de nós. Que coisa maravilhosa! Para dar a nós, aleluia, todos os benefícios da sua graça. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos dar a compreensão desta palavra tão maravilhosa. Então veja, o apóstolo diz: pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou à inveja e à ira. Ainda o versículo 19 do capítulo 10, o apóstolo diz: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos entender que a queda da nação de Israel não foi para que eles ficassem prostrados, para que eles ficassem caídos, mas foi para que a salvação chegasse até eu e até você. Guarde bem esta verdade, pois ela é muito importante para as nossas vidas. Observem o versículo 12. E
Se a sua queda é a riqueza do mundo, prestem muita atenção aqui. A queda de Israel trouxe salvação ao mundo. Aqui no versículo 12, a queda é a riqueza do mundo. Então entendemos que a salvação de Deus para a vida dos homens é a grande riqueza de Deus para nós. Observem, a salvação de Deus é a grande riqueza de Deus para nós. E com esta verdade, nós possamos refletir sobre esta verdade que é de extrema importância. Nós acreditarmos que a riqueza de Deus é a salvação que Deus tem dado a nós. O apóstolo continua dizendo: e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. A diminuição de Israel foi pelo fato de eles não quererem relacionar-se com a palavra e com Deus. Aqui o apóstolo está dizendo que esta diminuição é a riqueza dos gentios. Por quê? Foi dado aos gentios, a mim e a você, o privilégio de desfrutarmos da presença de Deus, de termos intimidade com Deus. Então veja, nestes versículos nós encontramos dois acontecimentos na vida de Israel que trouxe consequência para a vida dos gentios. Primeiro, a sua queda e a sua diminuição. Quais foram as consequências para nós destes acontecimentos com Israel? Primeiro, podemos ser salvos. E segundo, podemos termos intimidade. Podemos nos relacionarmos com o nosso Deus. Não perca a verdade de que essas duas coisas, a questão de eu poder me relacionar com Deus, é uma riqueza. O texto me diz, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. Eu preciso acreditar nisto, que a minha riqueza, aleluia, é pelo fato de eu poder ter intimidade com Deus. É de eu poder ser salvo por Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa produzir estas verdades nos nossos corações. E esta argumentação do apóstolo nos leve a refletirmos sobre estes acontecimentos com a nação de Israel. Agora observem algo espetacular aqui. No final do versículo 12, o apóstolo diz assim: quanto mais a sua plenitude. Ou seja, imagine, a queda trouxe salvação. A diminuição trouxe capacidade de eu me relacionar com Deus. São bênçãos riquíssimas. São riquezas de Deus a nós. Agora o apóstolo diz, quanto mais a sua plenitude. Que coisa maravilhosa. O que pode acontecer comigo quando a nação de Israel ser visitada pelo Senhor? Se a queda deles, a diminuição deles trouxe bênçãos incalculáveis para mim, imagine a sua plenitude. Imagine a sua bênção. Imagine Deus abençoando Israel, as bênçãos que não recairão sobre a minha e sobre a tua vida. E esta reflexão tem que nos levar ao Salmo 122. O salmista, a partir do versículo 6 do Salmo 122, ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu
bem. Este salmo, algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas de nós compreendermos. Em primeiro lugar, o salmista, ele nos dá um conselho. E este conselho é muito claro. Orai pela paz de Jerusalém. Ele faz uma afirmação. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperidade haverá na vida do homem. Porque o texto diz, aqueles homens de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, que amarem a ti, terão prosperidade. Observem duas coisas aqui, oração e amor. O Espírito Santo me faz compreender, neste exato momento, que a oração e o amor precisam formar uma unidade. Que eu e você, como igreja do Senhor, precisamos orar e amar. Amar e orar pelos israelitas. Precisamos buscar a Deus para que haja paz em Jerusalém. Para que haja prosperidade em Jerusalém, nos filhos de Israel. Porque são os escolhidos do Senhor, que são o povo que Deus ama de todo o seu coração. Que coisa maravilhosa! Observem que o salmista, no Salmo 122, ele entende que ele precisa orar por Jerusalém. E ele diz assim, por causa dos meus irmãos e amigos, ou seja, eu tenho que ser abençoado e eu quero que os meus irmãos sejam abençoados. Então, o que eu farei? Eu direi, haja paz em ti. Eu buscarei ao Senhor para que dê a paz em ti. E ele diz, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo envie sobre a minha e sobre a tua vida o Espírito do entendimento. E que possamos compreender que no capítulo 11 de Romanos, o versículo 11 e o versículo 12, o objetivo do apóstolo é despertar a nossa mente para o grande benefício que temos em ter Israel abençoado pelo Senhor. E então se cumprirá o que diz a última parte do versículo 12, quanto mais a sua plenitude. Observe ainda o versículo 15 do capítulo 11. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar-nos e produzir nos nossos corações o amor e a disponibilidade para orarmos pela nação de Israel. Porque se eles forem abençoados, nós seremos muito mais abençoados. Vamos orar. Pedir ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito Santo e nos inspire e nos motive a buscarmos a paz de Jerusalém. Buscarmos a paz da nação israelita. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu quero te louvar nesta oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A bênção específica para a minha vida e para a vida de todos que ouviram esta palavra é que o Senhor envie o seu Espírito Santo em nossos corações e nos dê amor, nos dê inspiração, capacidade, Senhor, para orarmos pela nação de Israel. Porque a tua palavra nos diz, aleluia, que pela queda deles e pela diminuição deles, nós fomos alcançados por bênçãos magníficas, que são a salvação e a oportunidade de nos relacionarmos comigo. Mas o apóstolo pergunta, o que acontecerá conosco quando o Senhor abençoar Jerusalém? Senhor, então, nesta oportunidade eu te peço
produza no meu coração, no coração de cada um que me ouve, esta bênção de nós amarmos o teu povo e orarmos pelo teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. E não te esqueça, Deus é uma fonte de bênção e quer encher as nossas vidas com estas bênçãos. E o caminho nós aprendemos nesta oportunidade. Precisamos buscarmos do Senhor o amor e a oração pela nação de Israel. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.